Muito boa tarde, pessoal do Mendigo Mobilismo. Estamos aqui hoje para mais um episódio da história social do automóvel, né? Episódio hoje gravado no mesmo passeio do anterior, que foi a Revolução Silenciosa da Lata, episódio 10, episódio de 1926 a 1935, a década que teve a grande crise de 30, crise de 29. Então hoje vamos falar de algumas coisas que aconteceram nessa década, né? O panorama dessa década é o seguinte: o movimento do carro, a gente falou nos últimos episódios, para recapitular, foi de expandir de volume de fabricação e baixar o preço para poder ser acessível para mais pessoas, para mais classes sociais, para classe média, para classe trabalhadora. O carro popular, o Ford UT. E então essa década foi não só na questão de volume de fabricação e de preço, houve esse movimento para democratização e popularização do carro, também na maneira de se dirigir. A gente falou também da Cadillac lá que criou o motor de partida, o sistema de arranque que a gente conhece. Foi um grande diferencial para facilitar a dirigibilidade, né? Que a partida na manivela era uma coisa muito pesada fisicamente para se fazer, né? Teria que ser um homem muito forte para conseguir dar partida no motor. Tinha um problema do tranco, e a partida elétrica ela passou a ser universal, né? Da Cedelco. Quem começou lá na Cadillac. A gente falou a padronização dos comandos também na Cadillac: pedal no pé direito, pedal acelerador no pé direito, freio no meio, embreagem na esquerda, alavanca do câmbio na mão direita, né? Também foi o padrão. No começo do carro nem volante tinha, né? Era aquela alavanca, né, de direção. Alguns carros o freio era no pé, outros era uma alavanca por fora do carro que você puxava assim. Então as trocas de marcha também não tinham padrão, e esse padrão da Cadillac foi o que sobressaiu, foi imitado ad infinito até hoje. E essa padronização proporcionou também uma popularização. Então o cara que dirigia um carro ia dirigir outro, era num lugar diferente, apanhava, não dava conta. Isso aí veio esse padrão facilitou bastante as coisas e a quantidade de pessoas que se tornaram capazes de se tornar motoristas, né? Bons motoristas. Outra coisa que também surgiu através da Cadillac foi a engrenagem sincronizadora. Ela implementou em 1928 em toda a linha. A engrenagem sincronizadora, que é a engrenagem que vai ali na hora que a engrenagem de um eixo e do outro do câmbio, você pisa na embreagem, você tinha que acertar o tempo certo. Então o eixo principal estava na velocidade do motor, o eixo primário estava na velocidade da transmissão, né? Que as rodas iam empurrando, então você tinha que acertar o tempo certo. E aí a engrenagem sincronizadora ela fazia esse papel de justamente sincronizar. Ela tem os dentezinhos curvados para fazer esse acoplamento, né? Mesmo ela não estando, ela freia um eixo para se adequar à velocidade do outro e fazer esse acoplamento. Passou também a facilitar bastante a dirigibilidade e ajudar nessa expansão, né, do veículo para mais pessoas, né, de expandir para mais motoristas, mais pessoas serem capazes de dirigir. Então nessa popularização do carro isso aí foi bastante. Então a Cadillac foi vanguardista em três coisas muito principais, e ela acabou indo parar no grupo da General Motors, né, na GM. O Duran comprou ela, e a GM, que era uma bagunça de fábricas que o Duran comprou. Depois que a direção passou para o Alfred Sloan em 1926, ele conseguiu organizar como um conglomerado, se tornar o maior fabricante de carros do mundo, a maior indústria do mundo, superando a Ford. A Ford, que a gente falou, estava em baixa com
a transição do T para o A. E a General Motors organizada agora passou a ter um veículo para cada bolso. Eles fundaram a Chevrolet abaixo para ser o carro popular, acima tinha Buick, Oldsmobile e Cadillac no topo, né? Os carros mais chiques, mais caros, mais refinados, mais capazes, com o que tinha de melhor da tecnologia da época, né? Outra coisa que veio ali para General Motors em 1932, os brasileiros José Braz Araripe e o Fernando Lemos criaram a transmissão automática, que era chamada hidramática, e eles venderam a patente para Chevrolet, né? O José Braz Araripe era tio-avô do Paulo Coelho, escritor brasileiro famosíssimo, né? E eles criaram o câmbio automático e venderam a patente, no caso, para General Motors, né? Já existia o câmbio de pré-seleção, que foi criado pela Daimler. Já não tinha necessidade de ter o pedal da embreagem. Você selecionava a próxima marcha, né? Eu tô de primeira, acelerei, eu selecionava a próxima marcha, eu quero passar para segunda. A hora que ele chegava no tempo certo, ele passava para segunda. Não precisava você pisar na embreagem. Isso foi criado lá na Alemanha pela Daimler, né? O câmbio de pré-seleção é através do sistema hidráulico foi criado lá na Daimler. Alguns anos antes, né? Se não me engano, 28, antes do câmbio automático. E o câmbio automático foi criado aqui no Brasil, foi vendido para a General Motors americana. Então esse foi o panorama que vinha acontecendo no mundo ali antes da crise de 29. Esse movimento do carro para mais pessoas, para mais bolsos, para mais motoristas, e essas foram as coisas pontuais, as criações pontuais dessa década, né? Depois veio a crise de 29 e deu uma freada nisso aí. Deu uma freada dessa popularização, né? Crise, pouca grana no mercado, o dinheiro não circula, menos investimento nos fabricantes, mais austeridade, o pessoal segurando a grana, não ia ficar gastando, comprando carro, comprando as coisas, deu uma segurada no crescimento da indústria, né? E enquanto isso, na Europa teve a ascensão do regime nazista na Alemanha, e que fez um movimento contrário. A Alemanha ela já vinha de crise fodida desde o Tratado de Versalhes, né, no fim da Primeira Guerra Mundial. E quando o regime entrou no poder, do Bigodinho, eles passaram a abandonar muita coisa do Tratado de Versalhes, não pagar o pessoal, voltou a ter força militar, voltou a fazer exército, e estava cagando pro Tratado de Versalhes que proibia eles de fazer isso. Voltou a ter indústria aeronáutica, que também estavam proibidos e tudo mais. E eles passaram a investir pesado na propaganda através da indústria automobilística. Então duas empresas foram estatizadas nesse ponto e teve um investimento pesado, que foi a Auto Union e a Mercedes-Benz. Então a Auto Union e a Mercedes-Benz, eles entraram. Nessa época também nasceu os Grand Prix, no final dos anos 20, que é a pré-Fórmula 1, né? Era o que tinha de topo de corrida, meio que unificando. Lembra que a gente falou das corridas de circuito, as corridas de estrada, as corridas de montanha, do começo mesmo, né, do automobilismo. Então ali começou a criar-se corridas ali organizadas. Vamos correr em tal país, aí vinha fabricante alemão, vinha fabricante francês, e tem aquela comparação. Uma curiosidade interessante do surgimento dos Grand Prix é a distinção por cor, que é uma coisa que existe até hoje. Quando você pensa na Aston Martin, qual cor vem na sua cabeça? É o verde escuro. Quando você pensa na Ferrari, é o vermelho.
Mas essas cores não eram dessas fabricantes, essas cores elas eram dos países. Os carros franceses eram azuis. Então, quando você lembra até hoje, os carros de corridas franceses, a Alpine, Renault, é azul, na cor, era o uniforme da França, né, nos Grand Prix. Então as marcas francesas, né, a Panhard, os carros eram azuis, a Renault, Citroën, então os alemães ficaram com prata. Por isso que a Auto Union e a Mercedes ambas eram pratas. A Mercedes até hoje usa o prateado, né? É lembrado pelo prateado e tal, né? Por causa dessa época. Os flechas de prata originais eram os carros poderosos da Auto Union e da Mercedes no Grand Prix. O primeiro carro de motor central traseiro foi um Auto Union, né? De Grand Prix. Desenvolvido nessa época de investimento pesado estatal para propaganda nazista. E então o Ferdinand Porsche trabalhava para o governo, ajudou a desenvolver, ele criou o compressor, né, o compressor centrífugo que foi parar nos Mercedes, tudo nessa época. Então assim, essa é uma coisa interessante, a distinção da cor. A Ferrari sequer existia. A escuderia Ferrari era o departamento de corrida da Alfa Romeo. Então os carros da Alfa Romeo eram a escuderia Ferrari, era a equipe de corrida da Alfa Romeo, eram os carros. O Enzo Ferrari era o chefe, né, que começou como piloto, virou o chefe da equipe de corrida da Alfa. Então eles eram vermelhos lá, mas a Maserati, que também fazia parte, também era vermelha. Quem assistiu o filme Ferrari ali, que a história se passa da Maire Miglia dos anos 50, das corridas de estrada, né? Maire Miglia, Targa Fiore, tudo mais, a Maserati corria de vermelho também. Então por quê? Porque era a cor da Itália. Os americanos era branco, os ingleses o verde. Então as fabricantes, então você vê, a Jaguar também usa o verdão escuro ali, então também é lembrada no verde, a Aston Martin. Então ficou separado assim nessa época dos Grand Prix. E nos Grand Prix, a Packard, eles fizeram um carro de Grand Prix que era um motor V12, derivado de motor aeronáutico, e foi o motor que inspirou o Enzo Ferrari a criar os V12s que viraram uma tradição na Ferrari, né? Nos carros de corrida. Nesse contexto histórico da década, pegou uma época meio ruim para se fazer um carro tão caro, mas a Duesenberg criou e padronizou o Grand Tourer, né? O carro GT, que a gente conhece como GT, a partir do Duesenberg Model J, que foi o primeiro, que é considerado o primeiro Grand Tourer, né? O nome Grand Tourer começou lá atrás, lá na época da monarquia na Europa, que era uma grande viagem organizada ali para a família dos reis, das famílias reais, dos condes e tudo mais, principalmente para fugir do inverno. Então o pessoal de um país com inverno mais rigoroso, que nem os países do Reino Unido ali, eles pegavam lá, antes do inverno eles organizavam uma caravana com carroças e tudo mais, mas não sem austeridade, para viajar bem, para viajar confortável. E viajar longe, e dormir no caminho, né? Não é uma viagem que você vai chegar no mesmo dia, é uma viagem longa, né? Você vai ter que parar, fazer acampamento, dormir, comer. Então o Grand Tour era essa caravana e para fazer essas road trip. E o carro Grand Tour é um carro pensado com esse propósito, um carro para você fazer uma viagem longa e com potência, com conforto, com velocidade de cruzeiro bacana, com espaço para mala. É um carro espiritualmente parecido com o esportivo, por causa da capacidade de alta velocidade, alta retomada, mas com conforto. O esportivo, o carro esporte, propriamente, o carro feito para se dirigir esportivamente, o carro de corrida, ele é uma coisa mais pelada, mais depenada, livre de conforto, porque o foco dele é
ser mais rápido só. Esse não, o Gran Tour, ele tem, além de rápido, ele tem que ser confortável. E geralmente é um carro de 2 lugares. Depois foram surgir Gran Tours 2+2, né? Mas o princípio é um 2 lugar com espaço para mala. Um motor potente, né? Um comportamento até um pouco esportivo, mas com um certo refino de acabamento e de conforto. E esse carro, ele era um alienígena na época, né? Era um super carro. Ele, motor 8 em linha, 200 cavalos, compressor de polia, né, um supercharger. Então era um carro extremamente avançado para a época, freio nas 4 rodas, materiais nobres, acabamento impecável, madeira da melhor, alumínio escovado, tudo mais. É um carro muito avançado para a época. Só que ele era muito caro, feito sem olhar custo, né, um skunk work de engenharia da Duesenberg, e ele veio na hora errada, quando ele saiu do papel. Veio a crise, vendeu pouco, vendeu só para os caras que realmente enxergavam valor nele. E era um carro por ser um carro muito caro, né? Um cara, além de enxergar o valor, tinha que ter a grana, né, para pagar e manter ele. Então existe um Duesenberg desse no Museu Cardet aqui no Brasil. Inclusive é um plano meu para ir lá visitar esse museu. Já fui no Dream Car de São Roque, agora quero ir lá em Campos do Jordão conhecer o Cardet. Dizem que é incrível esse museu lá, incrível. Inclusive tem carro premiado até lá no Pebble Beach, né, no concurso de elegância. Tem um Isotta Fraschini lá que pertence ao Cardet, que foi premiado. Tem uma Ferrari F50 restaurada por eles também. E muito além dos carros, tem obras de arte e tudo mais. Aí fica aí a propaganda gratuita aí pro Cardet, quem tiver oportunidade de ir lá visitar, vai. Tem muito carro legal lá. Eu não fui ainda, pretendo, irei, mas eu sei que lá tem muita coisa legal. Vale a pena demais ir. Outra coisa que surgiu na década que falamos e foi muito divisor de água, muito importante, né? O motor V8, o V8 americano. O motor V8 devia existir em compressão, existia na aeronáutica, mas o V8 americano do jeito que a gente conhece, o motor vareteiro, comando no vale ali, de certa forma popular, né? Encontrar aí em carros na rua mesmo, sem ser um carro especial, um carro de corrida ou um carro que usa um motor aeronáutico. Começou também na Cadillac, o Type 53, né? Type 53, foi o primeiro carro americano concebido com V8 desse jeito, logo depois seguido pela Ford, no Ford 32. A Ford que havia dobrado a potência do T de 20 para 40 cavalos na transição para o modelo A, né? Ainda nos anos 20. Depois do T, em 1932, a Ford veio com o Fordinho 32, primeiro V8 cabeça chata ainda, cabeça chata. E foi o carro que popularizou o motor V8, democratizou o motor V8 e colocou, quando se fala de carro americano, você pensa num V8 borbulhante, é por causa do Ford 32 que surgiu nessa época, né, para dar uma tentada da Ford retomar o mercado. Falamos dele no episódio do Fordismo. Era um carro muito rápido, era um carro muito barato para o que ele oferecia, né? Se você queria um carro muito rápido, capaz de viajar uma distância muito longa, com uma autonomia muito grande, você tinha que comprar um Duesenberg, tinha que comprar um carrão desses, né? E a Ford, ela popularizou a potência. E dobrando mais uma vez, né? O 32 já tinha 80 cavalos. Nessa época era muito para um carro que custava o que ele custava, para um carro popular. Os carros da faixa de preço dele não tinha nem 50. Então ele, para fazer viagens longas, né? Inclusive foi citado no episódio do Fordismo, os assaltantes, né? Na época não tinha uma legislação que universalizava os estados americanos, né? Então se você cometia um crime num estado, você era procurado naquele estado, você fugia para outro, no outro você tava de boa. Então os caras adoravam esse carro, né? Bonnie e Clyde escreveram cartas de próprio punho pra Ford, agradecendo, né, que eles
conseguiam um carro desse em qualquer lugar. Se o carro estragasse, eles conseguiam peça. Se eles perdiam o carro, eles roubavam outro, achavam em qualquer lugar. Então ficou fácil deles roubar um carro super capaz, super potente e cobrir uma distância muito grande, né? Em um dia eles saíam do estado que eles estavam sendo perseguidos pela polícia e não tinha jurisdição, no outro eles iam para outro e outro, assaltavam bancos e tudo mais. Não só para coisas ruins, né? Nesse caso, mas para você fazer uma viagem também, né? Você ter um carro capaz de viajar grandes distâncias, democratizou também o carro. Lembrando que no começo falamos nos episódios anteriores, né, da urbanização. O carro era visto como uma solução urbana. As cidades crescendo, você cobriu uma distância urbana muito grande, né? Então precisava de carro. Precisava do carro para ir trabalhar, precisava de um carro para fazer de tudo, né? Enfim. E aí, para uma distância de viagem também, uma distância muito maior, veio o Ford 32 nessa democratização do carro também, né? Muito importante. O motor dele é o motor que deu origem ao movimento Hot Rodder. Quando o pessoal voltou da guerra, né, a gente está falando ali dos anos 30, já existia essa modificação desses carros para ganho de potência, né? O pessoal fazer modificações pontuais ali para melhorar o desempenho dos V8 Ford, que eram muito acima dos 6 cilindros do Chevrolet e dos outros carros das outras marcas, né? Então eles iam lá e faziam modificações nesses motores. Mas depois da guerra isso veio muito forte, porque os caras, os veteranos, né, os soldados que serviram, voltaram com outra visão, com visão porque eles tinham tido um contato e conhecido os carros de esporte europeus, ingleses e tudo mais. Então eles voltaram e começaram o movimento de se modificar esses carros. E a cultura Hot Rodder nasceu nesse motor. Os Fordinhos, no pós-guerra, esses Fordinhos eram muito baratos, muito populares, assim, tinha pra caralho, tinha pra todo lado, era baratinho, né? O pós-guerra americano foi bom pra eles, né? O país, os anos 50 era de ouro, tudo mais, cresceu demais economicamente. Então esses carros antigos, os carros do pré-guerra, eram muito baratos. E com a modificação pequena, esse motor Ford, V8 cabeça chata, passou a ser muito barato de comprar e de modificar e melhorar. E era um carro antigo, um carro leve, eles depenavam, então o movimento Hot Rodder nasceu desse motor, do Ford 32, lançado em 1932. E depois veio os cabeçotes Ardun, né, do nosso querido Zora Arkus Duntov, que a gente vai falar muito dele ainda na história social do automóvel. É um gênio, né, o pai do Corvette, só que gênio em tantas áreas, né? O cara ganhou Le Mans, correndo de Porsche, na categoria até 1.100 cilindradas, ganhou... é o pai do Corvette. Ele criou os cabeçotes de fluxo cruzado para esse motor, né? Os Ardun. Então ele é indistinguível de falar da cultura Hot Rod sem lembrar do grande Zora Arkus Duntov, que com certeza vai ter um episódio mais dedicado para falar sobre ele, né? Hoje vamos falar só um pouco por cima por causa do Fordinho que surgiu nessa década, né? Mas esse movimento veio do pós-guerra com força. Vamos falar sobre o movimento Hot Rod, né? Quando a gente chegar lá no pós-guerra. Próximo episódio de 35, né? De 36 a 45, né? Vamos falar da guerra, vamos falar dos carros que surgiram na guerra. O finalzinho ali antes, né? De começar, e depois os carros que surgiram para a guerra, e o prometido episódio sobre o Fusca, né, que é um dos carros que surgiram para a guerra, um dos dois carros mais importantes, né, foram o Fusca e o Jeep. Vamos fazer um episódio à parte só falando de Fusca a bordo do Fusca, né?
Esse foi o episódio da década de 1926 a 1935. Você tiver gostado aí, curte, compartilha, manda pros amigos, comenta aí se tinha alguma coisa aí que eu contei, alguma história aí que eu contei que você não conhecia, comenta aí. Se conhecia, comenta aí também. Se tem alguma coisa para agregar, para somar, deixa aí no comentário. Vamos dar essa interagida, vamos falar sobre essas informações aí que a gente conversou agora nos comentários. Brigadão, um abraço a todos, falou!